Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais nos reunimos aqui com o nosso estudo em torno do livro O Evangelho de Chico Xavier, lição de número 58. O Chico aqui nos fala sobre o casamento. E ele descreve dizendo assim: o casamento, para ser sólido, há de ser uma união de almas afins. Mas sem o espírito de tolerância, casamento algum vai adiante. A união de almas simpáticas é uma raridade sobre a terra. Quase todos nós estamos vinculados aos nossos compromissos de existências anteriores. Com o passar do tempo, o casal que descobre entre si certas diferenças não deve se assustar. É natural que seja assim. Se não houver amor, que pelo menos haja respeito. Tenho visto muitos casamentos se desfazerem por causa do extremo egoísmo dos cônjuges, que não se dispõem a um mínimo de sacrifício e de renúncia. Ora, estamos ainda muito longe do amor com que devemos nos consagrar uns aos outros, mas nada nos impede de recomeçar a exercitar a paciência, perdão e o silêncio. Se um não revidasse quando fosse ofendido pelo outro, teríamos um número infinitamente menor de separações conjugais. É interessante quando aqui o Chico nos fala da convivência, a vida a dois, nós precisamos entender que a união de almas afins é ainda uma raridade sobre a face da terra. Nós todos trazemos compromissos com o nosso passado, de experiências anteriores através da reencarnação. E muitas coisas que nós devemos consertar nesta existência. Reencarnamos com o intuito de melhorarmos a nossa condição espiritual. Então, com o passar do tempo, os cônjuges, logo após o casamento, vão se conhecendo e muitas vezes se assustam, porque um passa a conhecer como o outro pensa, como o outro age, a maneira que ele procede na vida diária. E o Chico fala que quando a gente se descobre com certas diferenças, a gente não deve se assustar, porque isso é natural, faz parte ainda da nossa condição íntima. Mas se a gente começar a observar, o que o Chico aqui explica, dentro de uma relação a dois, no casamento, os filhos, tudo isso são compromissos que nós traçamos, que nós realmente fizemos compromisso com essa responsabilidade da paternidade, da maternidade, de conviver a vida a dois, formando aí uma família. Mas o Chico nos relata que muitos casamentos estão se desfazendo por causa do egoísmo extremo entre os cônjuges. Ele fala assim: se não tiver amor, que pelo menos haja respeito, para que as nossas atitudes negativas, invigilantes, não venham atrapalhar a educação dos nossos filhos, porque nós pais influenciamos os nossos filhos. Os nossos filhos nos enxergam muitas vezes como um verdadeiro exemplo. Eles têm a gente como se nós fôssemos heróis, exemplos para eles na vida cotidiana. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Mesmo que não haja o amor,
mesmo que haja ali certas diferenças, que pelo menos haja respeito, entendimento, um diálogo construtivo, para que isso ajude na educação dos filhos, para que isso ajude os filhos a trilharem o caminho existencial com mais segurança. Então, uma convivência a dois requer sacrifício, renúncia. E o Chico também deixa bem claro que muitos casamentos estão aí se desfazendo na Terra porque a gente não começa a exercitar a paciência. Se nós começássemos a exercitar a paciência, o perdão, o silêncio, muitos relacionamentos não se acabariam assim com muita facilidade, como estamos vendo nos dias atuais. Se um não revidasse quando fosse ofendido pelo outro, nos fala Chico Xavier, teríamos um número infinitamente menor de separação dos cônjuges. Então isso é muito importante, a gente não revidar o mal com o mal. A gente aprende isso com o Evangelho. Quando a gente revida o mal com o mal, a gente cria certos prejuízos para a nossa convivência, para a nossa evolução espiritual. Então, quando a gente para e começa a exercitar a paciência, começa a agir com mais perdão, a gente também consegue evitar que os relacionamentos se desfaçam, que haja aí um prejuízo nos relacionamentos. Quando a gente começa a agir assim, a gente evita esses prejuízos, a gente evita o divórcio, a gente evita as brigas, as confusões, que muitas vezes pode levar, descambar para um campo mais difícil, mais agressivo, gerando aí certas complicações quando nós não exercitamos a paciência, a compreensão e o perdão. Então a gente tem que pensar muito em nossas atitudes, na hora de agir, naquilo que nós vamos falar e nos colocarmos no lugar do nosso semelhante, com mais paciência, com mais perdão. Se a gente não revitar tanto a ofensa, a gente consegue evitar inúmeros prejuízos na nossa existência, na nossa convivência a dois. Então que Jesus nos abençoe, que possamos refletir essa lição maravilhosa de Chico Xavier.